Sejam bem-vindos todos. Estamos muito felizes de tê-los aqui conosco. É o nosso sexto webinar. O webinário de hoje é o último da nossa série de webinários Desafio Visão Zero. Hoje nós vamos refletir sobre 2020 e vamos falar sobre os próximos passos, né? O que está por vir em 2021. Essa é a nossa programação de hoje. Então, essa é a nossa programação de hoje, como eu já mencionei. E teremos o Sérgio Avaleda, duas vindas e apresentações. E teremos a apresentação sobre a segunda década de ação pela segurança viária da ONU, a Declaração de Estocolmo, Etienne Kruk. E depois nós vamos recapitular todo o trabalho feito nos últimos webinários e depois teremos um painel fantástico, né, para falar sobre o que está por vir. E finalmente nós temos Mats Aki, diretor da Vision Zero Academy. E com isso, eu quero passar a palavra ao Sérgio. Sérgio, por favor, você tem a palavra. Muito obrigado, Cláudio. Sejam todos bem-vindos, todos vocês que estão aqui nessa jornada conosco na América Latina para implantar a Visão Zero, a metodologia Visão Zero para eliminar fatalidades e lesões graves nas nossas vias. Então, vamos dar as boas-vindas às cidades Visão Zero, Arequipa, Peru, Belo Horizonte, Brasil, Buenos Aires, na Argentina, Bogotá, na Colômbia, Cali, Cali, Colômbia, Curitiba, no Brasil, Olá, Curitiba, Colima, do México, Cusco, Peru, Fortaleza, no Nordeste brasileiro, Guadalajara, do México, Indaiatuba, Brasil. Eu estou em São Paulo, estou bem pertinho de Indaiatuba, aqui no Brasil. La Paz, na Bolívia, a cidade com a elevação mais alta aqui. Lima, fantástica. Medellín, Colômbia, Mérida, México, Montevideo do Uruguai, Pachuca do México, Rosário da Argentina, Salvador da Bahia, Santiago do Chile, São Paulo, Brasil, onde eu estou agora, no Brasil. E vocês podem ver o meu pano de fundo aqui, é o centro de São Paulo, São José, Costa Rica, San Salvador, El Salvador e Santa Cruz de la Sierra, Bolívia. Um grupo fantástico de cidades da América Latina que estão se esforçando, trabalhando para eliminar fatalidades no seu trânsito, nas suas vias. Próximo slide, por favor. Também, muito obrigado. Eu quero agradecer, dar um agradecimento especial a essas organizações que estão conosco, junto com a WRI, no Desafio Visão Zero. É um grupo importantíssimo de entidades que trabalham em conjunto para desenvolver esses webinários e esse desafio todo. FIA Foundation, uma entidade tradicional apoiando diferentes iniciativas pelo mundo afora. Fundación Gonzalo Rodrigues, organização importantíssima do Uruguai, trabalhando na América Latina sobre segurança viária. Inter-American Development Bank, o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que apoia países e cidades para se desenvolverem e fazendo um trabalho fantástico na área de transporte e segurança viária. ITF, International Transport Forum, organização importante que faz muita pesquisa no transporte. Latin NCAP, uma organização dedicada à segurança viária. Towards Zero Foundation, ajudando muito a disseminar as mensagens da Visão Zero. Vision Zero Academy, também uma organização importantíssima, fundamental para espalhar essa mensagem tão importante. UKAID, Agência de Desenvolvimento do Reino Unido, muito obrigado pela sua parceria valiosa. E Global Road Safety Facility e também o World Bank Group, organizações fantásticas que se focam em
segurança viária. Trabalho fantástico que estão fazendo nesse sentido. Muitíssimo obrigado. Obrigado também aos nossos patrocinadores que fizeram tudo isso ser viável, que estão nos apoiando. A 3M, uma empresa fantástica, inovadora, PTV Group, dedicado a apoiar o setor privado para desenvolver diferentes soluções para a mobilidade urbana, e Volvo Group, uma organização muito compromissada com a segurança viária. Muito obrigado pelo seu apoio. Agora, utilizem, por favor, a função todos os participantes, all panelists, all attendees, né? Selecione isso quando você fizer a sua pergunta. Todas as suas perguntas serão consideradas pelos organizadores, mas vocês devem utilizar esta opção, chat all panelists ou all attendees, para submeter as suas perguntas. Hoje, nós temos panelistas fantásticos, autoridades importantes, líderes importantes em relação à segurança viária. É um enorme prazer para nós, a WRI, apresentar para vocês o nosso panelista de hoje. Eu vou pedir para eles se apresentarem, tá, de uma forma curta e breve. Etienne Krug, diretor do Departamento de Determinantes Sociais da Saúde da Organização Mundial da Saúde, OMS. Etienne, você pode se apresentar, uma apresentação rápida, por favor. Obrigado. Muito bom dia, buenos dias, hi everybody. Bom dia, buenos dias, good morning. Olá todo mundo, é muito bom estar aqui com vocês. Eu sou Etienne Krug, da OMS, e também faço parte da colaboração de segurança viária da ONU. Obrigado, Etienne. Estamos muito empolgados para ouvi-lo hoje. Mariana Alegre, que é diretora executiva de uma organização importante, o Peru. Lima, como vamos? Mariana, você pode se apresentar, por favor? Olá, bom dia. Olá, eu sou Mariana Alegre. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e eu geralmente tenho a nossa cidade Lima e outras cidades do Peru que participam de redes, então nós teremos com certeza ter melhor qualidade para as nossas cidades nesse sentido. Muito obrigado, Mariana, por estar aqui conosco. Muito obrigado mesmo. Sérgio Martinez, que é subsecretário de Políticas de Mobilidade, Secretaria Distrital de Mobilidade de Bogotá. Sérgio, muito obrigado por estar aqui conosco. Você pode se apresentar rapidamente, por favor, Sérgio? Bom dia, good morning, muito obrigado. Olha, eu me chamo Sérgio, claro, e eu sou subsecretário de Política de Mobilidade em Bogotá, e estamos lidando com Visão Zero em Bogotá. É uma honra estar aqui com vocês e estou muito feliz de poder compartilhar as nossas experiências da Colômbia. Muito obrigado. Obrigado. Agora, Ana Maria Pinto, que é especialista líder em transporte do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, líder importante na área de transporte. Ana Maria, obrigado pelo seu apoio e parceria. Você pode se apresentar, por favor? Olá, todo mundo. Muito obrigada pelo convite. Eu sou Ana Maria Pinto, especialista líder em transporte do BID, e eu vou tentar compartilhar um pouco sobre a nossa estratégia. E eu quero só confirmar o compromisso do banco, do BID, para apoiar os governos na América Latina para melhorarem os seus resultados em termos de segurança viária e lidar com esses grandes desafios que nós temos no continente. Muito obrigado. Eu teria a oportunidade depois de falar mais em detalhes sobre como nós podemos apoiar as cidades a partir do BID. Obrigado. Obrigado, Ana Maria. Agora, Stuart Reed, diretor de Visão Zero, Insights e Direcionamento. Muito obrigado, Stuart, por estar aqui conosco. Eu acho que você tem mensagens muito bacanas para compartilhar conosco de Londres. Stuart, por favor, você pode se apresentar? Olá, todo mundo. É um enorme prazer estar aqui com vocês nessa reunião. Eu me chamo Stuart Reed.
Eu sou responsável por Visão Zero na estratégia Transport for London. E é muito bom poder trabalhar com vocês para eliminar fatalidades e lesões graves do nosso trânsito. Muito obrigado, Stuart. Obrigado mesmo. Seja bem-vindo. E Lia Shaum, fundadora e diretora Vision Zero Network nos Estados Unidos. Muito obrigado, Lia, por estar aqui conosco. Eu sei que você está fazendo um trabalho fantástico nos Estados Unidos. Você pode se apresentar, por favor? Obrigada. Olá, todo mundo. Lia Shaum, e é uma ONG, Vision Zero Network, nos Estados Unidos, trabalhando com mais de 45 comunidades locais que se compromissaram com Visão Zero, principalmente trabalhando com a troca entre as pessoas para aprenderem uns com os outros e incentivar as melhores práticas. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, Lia. Obrigado por estar aqui conosco. Agora, antes de pedir para a Etienne iniciar a sua apresentação, eu queria perguntar para todos abrirem suas câmeras, ligarem suas câmeras e dizer um alô para todos, para a gente ver todo mundo nesse painel, se for possível. Obrigado. É incrível ver todas essas pessoas de diferentes partes do mundo, junto nesses esforços. Muitíssimo obrigado. Eu espero que nós teremos uma sessão muito útil, muito proveitosa. Então, Etienne, por favor, você pode começar com a sua apresentação? Obrigado, Cláudio. Obrigado a todos. Olá, todo mundo. Saudações de Genebra, onde já está bem frio. Então, quando o Sérgio estava lendo aquela lista de cidades, alguns minutos atrás, eu estava pensando, ai meu Deus, eu adoraria estar em Lima, adoraria estar em Fortaleza, adoraria estar em Buenos Aires, ou Salvador da Bahia, ou até BH, em Minas Gerais. Mas, enfim, essa é a minha realidade. Mas é muito bom estar aqui em Genebra e poder falar para vocês, olhando para trás e também olhando para frente, 2021 agora. E, na verdade, nós vamos analisar os próximos 10 anos. Claro, 2020 começou alto, em relação à Visão Zero. Estávamos em Estocolmo no começo do ano, mais de 1.500 participantes num evento lá, muitos ministros de Estado, vários países representados lá, falando sobre o futuro e segurança viária e o que precisa acontecer nessa área. E daí, claro, a gente mal sabia que algumas semanas depois, muitos de nós ficamos em lockdown em nossos países. O mundo todo mudou, mudou dramaticamente, mas perdemos um pouco desse momento. Mas acho que a gente está voltando agora. Como vocês sabem, a Assembleia Geral da ONU, algumas semanas atrás, adotou uma nova resolução. E talvez uma das resoluções mais importantes que a ONU tem adotado sobre segurança viária nesses últimos 15 anos. Porque, por um lado, declaram a década de ação pela segurança viária 2021. Claro, a segunda década, estamos no processo de finalizar a primeira década, que deixou espaço para muito progresso, chamou atenção, muitos países começaram a desenvolver seus planos e implementá-los e levou a um certo sucesso em alguns países, incluindo alguns dos seus países aí na América Latina, principalmente para o Brasil, eu acho. Mas não levou à redução, de fato, de lesões graves como nós esperávamos. Então, agora, estamos nos preparando para a segunda década de ação e, na verdade, acabei de sair de uma reunião agora, de muitas horas, falando sobre os planos dessa nova década, porque estamos desenvolvendo novos planos que, por um lado, construído em cima do que nós já temos, o que nós fizemos até agora tem sido correto, nos focamos nos 5 pilares da ação em termos da gestão, da segurança viária, os veículos, a infraestrutura, comportamento dos usuários, e nós precisamos continuar com isso, porque esse é o alicerce, a fundação desse trabalho. Mas não é suficiente, não basta. Nós temos que pensar também no sistema como um todo, pensar numa grande mudança, se distanciando do modelo centrado no carro para um sistema de transporte muito mais inclusivo,
onde ir a pé, o ciclista e o transporte público é mais seguro e também pode ser priorizado. Nós precisamos pensar mais sobre os jovens, né? A nossa juventude, que, como vocês sabem, estão muito envolvidos em acidentes. Então, nós temos que priorizar a juventude e interagir mais no setor privado. O setor privado tem um papel enorme a desempenhar. Claro, em toda a infraestrutura e nos automóveis, mas também nós precisamos interagir mais com o setor privado de uma forma mais consciente em relação à segurança viária. Então, eu acho que nós temos novas prioridades que estão surgindo, né, enquanto nós continuamos com esses sistemas. E isso está na Declaração de Estocolmo, adotada, como vocês sabem, assim como na Assembleia Geral da ONU, nessa resolução da ONU. Então, nós temos 50% de redução como alvo. Nós não vamos conseguir chegar lá se a gente pensar só a nível nacional. A gente tem que pensar no nível da cidade, porque eu acredito muito na liderança municipal, né, nos líderes municipais. Então, vocês podem contar conosco, tá? Engajar mais conosco nessa próxima década. Nós também temos um outro elemento fundamental nessa nova resolução da ONU, que é a necessidade de uma Assembleia da ONU em relação à segurança viária. E o que isso significa de alto nível? Essas reuniões acontecem na véspera da abertura, né, da Assembleia Geral. Então, os chefes de Estado discutindo sobre esses assuntos importantes. Tivemos pouco sobre questões de saúde. Já falamos sobre HIV, tuberculose e doenças não transmissíveis. Então, tendo uma dessas reuniões de altíssimo nível sobre segurança viária, seria muito importante e mais uma oportunidade para chamar a atenção, né, conscientizar as pessoas no mais alto nível sobre isso, porque é lá que tem que acontecer. Não é só para os ministros de transporte ou de saúde, né, ou infraestrutura. Na verdade, tem que ser uma questão multicêntrica, né, abrangente, integral. E precisamos ver no mais alto nível de governo, né, para ter uma boa coordenação entre desenvolvimento e financiamento, assuntos estrangeiros e outros ministérios, até educação, precisam estar envolvidos. Então, eu acho, sabe, que embora hoje a realidade do mundo é bem difícil, bem delicada e às vezes não parece ser muito positiva, mas o futuro para nós é muito promissor na segurança viária. Se trabalharmos em conjunto, se tentarmos desenvolver essa pauta a nível nacional e até a nível internacional, acho que teremos muito progresso que é tão necessário nesses próximos 10 anos. Então, muito obrigado mais uma vez pelo convite, tá? E vocês podem contar conosco na OMS e também na colaboração de segurança viária da ONU para trabalhar junto com vocês, com as suas cidades, nesses próximos anos. Muito obrigado. Muito obrigada, Etienne. É muito bom ouvir de você e muito obrigado por toda a sua liderança na segurança viária no mundo todo. É um enorme prazer tê-lo aqui conosco. Muito bem, então, agora nós vamos recapitular o que aconteceu nessas últimas semanas. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Então, nós tivemos 5 webinários nas últimas semanas e nós selecionamos algumas falas, né, que se destacaram nesses webinários. E uma que a gente gostou muito foi a fala de Zoleka Mandela. Ela disse: Visão Zero é uma abordagem que sabemos que funciona. Trata-se de compreender que as fatalidades no trânsito são inaceitáveis e evitáveis. Nossas ruas devem e podem ser tornadas seguras e nós temos a solução. Então, essa é Zoleka Mandela, embaixadora global da Iniciativa de Saúde Infantil, que esteve conosco no nosso primeiro webinário. Então, em 25 de setembro, né, superando as barreiras
a um sistema seguro. E muito importante, como o Etienne acabou de nos falar, a nova década de ação, a segunda década de ação e a Declaração de Estocolmo são enraizadas no sistema seguro, né, da abordagem de sistemas seguros. A gente tem que entender como as nossas cidades, os nossos países podem se adaptar a essa nova abordagem em relação à segurança viária. E existem barreiras, né? Com certeza nós identificamos algumas dessas barreiras, certo? E aqui vocês podem ver os resultados da nossa primeira enquete, né? Quais são as 3 principais barreiras para a segurança viária da sua cidade, né? Percepção de segurança viária como responsabilidade individual, custos, falta de liderança e percepção, e que isso é um luxo dos países ricos. E também o custo de planejamento, e aqui nós ouvimos como ter melhor saúde na cidade, né? Tudo está interconectado. No hospital, 70% dos leitos são ocupados por vítimas de acidentes de trânsito. Então, essa necessidade de considerar o impacto das lesões e mortes causadas no trânsito em nossos sistemas de saúde. E falando, né, sobre o que é abordagem do sistema seguro. Quais são os princípios norteadores dessa abordagem? Falamos sobre as coisas que podem parecer meio óbvias, mas quando a gente vai para as ruas, para as vias, parece que os sistemas são desenvolvidos para a gente não cometer erros, mas sabemos que os seres humanos cometem erros. Então, a gente tem que repensar esses sistemas para lidar com esses erros. Os seres humanos cometem erros e são muito vulneráveis. 30 km por hora é possível se proteger, mas acima disso fica difícil. A responsabilidade tem que ser compartilhada, né? Nós precisamos fazer com que os tomadores de decisões, engenheiros, arquitetos, também precisam criar sistemas mais seguros. Então, nenhuma morte ou lesão grave é aceitável. E, finalmente, precisamos ser proativos versus reativos. 1.350.000 fatalidades por ano são todos os casos que nos dizem exatamente onde está o problema. Então, agora, nós temos evidências suficientes, informações para poder agir. A segunda coisa, o segundo webinário sobre infraestrutura cicloviária provisória, né? Porque com o Covid-19, nós perguntamos qual é a palavra que descreve a sua experiência, né, em relação às ciclovias emergentes em 2020, mas também as oportunidades, né? Voltando ao que o Etienne nos disse, nós temos uma grande oportunidade de realmente abordar a segurança viária, mas também fazer com que as nossas cidades sejam lugares mais sustentáveis, que são mais acolhedores e inclusivos. Então, risco é uma coisa importante. E aqui as respostas da nossa enquete. Quais são as suas perguntas sobre as políticas de ciclovias emergentes? E a primeira, como envolver a comunidade? A segunda pergunta, como abordar problemas de congestionamento veicular? E, finalmente, como a nossa liderança política possa promover o trabalho de advocacy. Aqui nós temos uma situação de Anders Hartmann, da cidade de Oslo, que estava nos dizendo se as crianças usam a calçada porque a ciclovia não é segura, o projeto deveria ser diferente, deveria mudar. Tá? Então, é uma forma bem simples, né, de começar a mensurar como que as nossas ciclovias têm sido projetadas. Também nós apresentamos um pouco de pesquisa feito com o apoio da Embaixada dinamarquesa e sueca,
sobre ciclovias temporárias. Então, eu vou salientar aqui são apenas alguns princípios, mas estamos, na verdade, falando sobre velocidades mais seguras, né? Nós não podemos ter velocidade acima de 50, se nós queremos realmente promover o ciclismo ou mais pessoas andando também. E uma abordagem em rede, desenho seguro, principalmente nos cruzamentos ou interseções, comunicação e engajamento muito presente e, finalmente, monitoramento e fiscalização. E nós aprendemos bastante com Paris e como Paris está procurando desenvolver essa abordagem em rede, né? Podemos ver na cidade de Paris estão desenvolvendo toda uma rede cicloviária. Até tomando grandes decisões, deslocando a faixa exclusiva de ônibus para prover essa ciclovia, ou essa ciclofaixa aqui numa rua em Paris. Bom, falamos também sobre as crianças e segurança viária. É uma estatística que realmente parte o meu coração. A causa número 1 de morte no mundo todo para crianças de 5 a 14 anos de idade, ou 15 a 29, são acidentes de trânsito. Então, isso é algo que a gente precisa realmente melhorar. E aqui, quando nós perguntamos, né, quais são os planos específicos para a segurança das crianças que existem na sua cidade, muitos responderam, estão trabalhando em limites de velocidade seguros de 20 a 30 km por hora, medidas de acalmamento do trânsito e zonas de baixa velocidade próximas às escolas. Nós tivemos o Lars Ekman, que nos disse que precisamos entender que as pessoas cometem erros. É interessante que a sociedade tende a aceitar mais os erros dos adultos ao dirigir acima do limite de velocidade do que os erros das crianças. Então, quer dizer, nós precisamos realmente projetar uma cidade para as nossas crianças, né? Para que elas possam utilizar essa cidade e se sentirem seguras. E um diretor da WRI nos disse o que torna uma cidade amigável para as crianças. Há áreas verdes mais acessíveis, principalmente agora, no momento da pandemia. Esse é um espaço para as crianças poderem brincar, né, exercitar, infraestrutura segura para bicicleta e caminhadas, zonas de baixa velocidade, ruas fechadas para carros, zonas escolares seguras e, claro, zonas de ar limpo. Agora, analisando o sistema seguro e as coisas mais difíceis, nós perguntamos qual é o desafio mais comum que você enfrenta para reduzir as velocidades em suas cidades. E vocês nos falaram, olha, medo de mais congestionamento e tempo de viagem, e daí oposição política, é muito difícil se comunicar com as comunidades, e finalmente entraves legais, ou entraves regulatórios. Aqui, o Blair Matthew Turner, que esteve conosco, e disse que uma pesquisa da Ezra, com 35 mil participantes em 32 países, menos de 20% acreditam que dirigir acima do limite de velocidade é aceitável. Menos de 10% acreditam no mesmo em áreas desenvolvidas. A maioria acredita que os acidentes rodoviários são causados pela velocidade 80% e até 90%. Sugerem que as regras de trânsito devem ser mais rígidas. Então, quando nós ouvimos essas vozes tão importantes contra esse excesso de velocidade, nós temos que nos lembrar disso, né?
e precisamos caçar, né, derrubar alguns mitos sobre gestão de velocidades. E aqui são os mitos que foram derrubados. Mito 1, velocidade não é uma grande causa de acidentes de trânsito. Mito número 2, o público e as comunidades querem velocidades mais altas. Não necessariamente, o que elas não querem é percorrer grandes distâncias e ficar preso no trânsito. Velocidades mais baixas têm um impacto econômico negativo. 1.350.000 pessoas mortas, né? E muitos jovens, crianças morrendo também. É impossível dizer que há um impacto econômico negativo se a gente fizer as nossas vias serem mais seguras. Radares e pardais são apenas formas de arrecadação para os governos, né? A famosa indústria da multa. Mas esse é um grande mito. Ontem, por exemplo, Cali, na Colômbia, iniciou um programa de gestão de velocidade e reduziu o limite de velocidade na cidade toda a 50 km por hora. Eles têm câmeras e pardais que, na verdade, salvam vidas. São dispositivos que salvam vidas. Isso é verdade. Educação e treinamento podem resolver o problema da velocidade. Não sozinho. A gente também tem que dar às nossas cidades as velocidades que são mais seguras. E, finalmente, né, falamos sobre dados para poder priorizar. E nós perguntamos para vocês quais informações são necessárias para que a sua cidade passe de intervenções isoladas, pontuais, para uma abordagem de sistema seguro. E nós conversamos sobre localização das ocorrências, dos acidentes, né? A gente tem que ter dados melhores nesse sentido, a gravidade das lesões, que é uma coisa que os nossos dados não relatam tão bem hoje em dia, principalmente fatalidades, e finalmente velocidade dos usuários das vias, né? Quais são as velocidades que nós temos hoje em dia? E aqui eu gostei muito dessa citação da Sarah Whitehead da Vital Strategies, que disse: ninguém tem informações perfeitas, todo mundo tem fragilidades em seus sistemas de informação no início, né, quando nós começamos. Então, isso nunca deve ser um obstáculo para alcançar um sistema seguro. E aqui o Kenneth Svensson, da Suécia, que tem trabalhado muito nesse assunto, nos disse: mesmo que você não tenha os melhores dados, ainda pode trabalhar de forma proativa com o método Visão Zero. Claro que você pode fazer melhor com dados melhores. Quando falamos de Visão Zero, parece uma coisa meio esmagadora, né? Então, a gente precisa de alguns resultados intermediários, e aqui faz parte do que o Steven apresentou, né, que tem sido adotado pela União Europeia. Ou seja, nós precisamos das metas que são baseadas em KPIs, em indicadores de performance, né, como objetivos a médio prazo, 50% menos mortes e lesões, e, claro, metas a longo prazo, 0 mortes e lesões até 2050. Olha, tem sido uma jornada fantástica com todos vocês. Eu sou muito agradecida que vocês puderem participar desses webinars conosco, com todos esses especialistas e convidados. Agora vamos ver o que está por vir. Eu vou pedir para o meu colega Alejandro nos ajudar com a nossa enquete Mentimeter hoje. Alejandro, por favor. Muito obrigado, Cláudia, pela apresentação. Muito obrigado a todos vocês por estarem aqui conosco nesse último webinário do ano. Como a Cláudia mencionou, veremos agora a nossa enquete na www.mente.com. O código está aqui na tela, 8785768. Certo? Repetindo, 8785768 é o código que você vai colocar quando você acessar www.mente.com. Cláudia, você tem que parar de compartilhar a sua tela, por favor. Obrigado, excelente. Primeiro, nós vamos perguntar para vocês acessarem mente.com.
E esse é o código que vocês estão vendo aí na sua tela. Como vocês podem ver, aqui estão as perguntas, né? Que tópicos você acredita que sua cidade gostaria de focar mais? Planejamento abrangente de segurança viária, velocidade, crianças, dados, infraestrutura viária, infraestrutura cicloviária. Eu vou dar um minutinho mais ou menos para vocês selecionarem até 3 respostas. Eu já estou vendo algumas aqui entrando, muito obrigado. Você pode utilizar seu celular ou o seu computador, www.mente.com, e você insere o código 8785768 para poder participar da nossa enquete. Estamos recebendo mais respostas agora, mais um minutinho, e daí depois vamos para a nossa próxima pergunta da enquete. Por favor, compartilhe os seus interesses. Excelente, muito obrigado. Então vamos lá. Outras pessoas falando sobre planejamento abrangente e infraestrutura cicloviária. Muito importante hoje em dia, principalmente na pandemia. Muitas cidades implementando ciclovias emergentes. Muito bem, eu acho que a gente pode avançar agora para a nossa próxima pergunta na enquete. Então, vamos ativar o próximo slide. Parece que nós já temos algumas respostas aqui do que você mais precisa. Escolha 3. Né? Do que você mais precisa. Escolha 3 opções. Liderança política / apoio. Liderança política / apoio, aí depois recursos financeiros, capacidade técnica, mais dados e colaboração entre setores. Muitas respostas entrando agora, muito obrigado. Fantástico, mais um minutinho aí para vocês finalizarem com essa pergunta número 2. Muitas respostas, liderança política, apoio, recursos financeiros, colaboração entre setores. Muito bem. 20 respostas, mais ou menos, que recebemos até agora. Muito obrigado por nos ajudarem com as suas respostas. Então, eu devolvo a palavra à Cláudia para iniciar a discussão do painel. Muitíssimo obrigada, Alejandro. Fantástico. Então, agora eu vou chamar os meus panelistas. Se vocês puderem habilitar suas câmeras. Lia, Stuart, Sérgio também, se eu não me engano. Excelente, Mariana. Ótimo. Ana Maria, você também pode habilitar a sua câmera. E vamos começar. Muito bem, então nós temos aproximadamente 40 minutos, um pouco menos de 40 minutos. E eu queria pedir a sua ajuda, né, para as nossas cidades. Eles querem começar a fazer seus planejamentos abrangentes, também querem muito falar sobre ciclismo e crianças, juventude.
Então, vamos começar com o Sérgio, tá? Porque Bogotá é uma das cidades na América Latina que tem abraçado esse conceito da abordagem do sistema seguro ou visão zero. Então, você pode nos falar, em primeiro lugar, como que esse processo aconteceu, né? E quais são os pontos principais que você se concentrou, né? O que está funcionando? O que está proporcionando resultado, Sérgio? Olá, Cláudia, muito obrigado. Olha, eu acho que é a mensagem talvez mais importante para as nossas cidades. É um processo difícil, não é fácil, né? Não importa como você faz, é difícil. E você vai sofrer pressões para tentar desviar dessas questões. Olha, é realmente uma corrida cheia de obstáculos. E eu estava analisando algumas respostas que nós tivemos aqui na enquete. Então, liderança política, né, foi o que recebeu muitas respostas. Eu fiquei balançando a cabeça, eu concordo, porque isso é muito importante, né? Talvez um dos fatores mais importantes para iniciar esse processo todo. Então, realmente, é algo complicado, é algo delicado. E tivemos muita sorte em Bogotá. Temos que reconhecer, né, que a sorte tem estado do nosso lado, porque é muito difícil ter continuidade nas políticas públicas. Muitas vezes a gente tem ótimas ideias e tudo, mas no final o cenário político é muito difícil, né? A gente sabe, às vezes depois de uma eleição tudo muda. Então, às vezes os governos têm diferentes objetivos, não tem continuidade. E nós tivemos sorte, eu acho, sabe? Porque quando nós começamos com tudo isso, o governo se concentrando muito com essa meta principal, em mobilidade de Bogotá. Então, já há 4 anos que nós trabalhamos junto com a Bloomberg e outros parceiros, grandes organizações que nos deram muito apoio. Então, tivemos ótimos resultados até agora, bom o suficiente. Então, nós conseguimos convencer os nossos líderes que era importante essa questão toda de visão zero. E, como eu disse, tem muitas coisas que nós podemos fazer do lado técnico, né? Mas sem continuidade, fica muito difícil. E precisamos de dados, né? Então, falamos sobre muitas dificuldades que nós temos nas cidades, né, para tentar avançar com a implementação de visão zero e controle de velocidade, gestão de velocidade, mas tem muitos fatores. Tem um que eu acho que se aplica muito a tudo isso, que é para a maioria das pessoas, a segurança viária não é o assunto principal, principalmente para os políticos, né? E a não ser que você conhece alguém que morreu num acidente, ou um amigo, um parente, ou um colega de trabalho, para muitas pessoas não é uma questão, não é uma preocupação. Então, quer dizer, muitas pessoas, na verdade, acabam falando de congestionamentos, até emissões, porque não vê isso como um problema. Mas nós precisamos ver isso como um problema de saúde pública, né? Como a Covid está fazendo conosco? Eu não sei vocês, mas nós
começamos a ver o surgimento da Covid em fevereiro, final de fevereiro. É incrível a quantidade de coisas que os cidadãos têm mudado por conta da Covid-19. Mudou totalmente, nós mudamos totalmente como nós trabalhamos, como nós nos movimentamos, como nós educamos as nossas crianças, porque começamos a ver tudo isso como um problema. Então, segurança viária é nesse sentido também, sabe? É uma crise de saúde pública. Então, nós temos que veicular essa mensagem, né? Para que todo mundo possa entender que é um problema grave. Porque senão, a gente não vai avançar muito. E só para finalizar, tem um ponto que liga tudo isso. Eu acredito, a gestão das nossas agências, dos departamentos, tudo isso é temporário, né? As coisas mudam, mas tem pessoas que são os gerentes, né? Os gestores, e que ficam lá. E a importância da continuidade, cada vez que você tem um novo secretário, um novo prefeito, surgem novas ideias. E quando a gente vê mudança acontecer 5, 10 vezes, você não se motiva muito. Então, é por isso que foi muito importante investir muito em capacitação, né? Primeiro dentro da nossa própria agência. Então, os engenheiros de tráfego acreditam no que estamos fazendo, né? Então, acho que foi um dos grandes obstáculos que nós tivemos no começo. Porque estamos tentando movimentar veículos e pessoas, mas as pessoas dizendo, olha, a gente vai ter que ir mais devagar. As pessoas dizem, ué, como assim? Então, é por isso que nós temos que transmitir essa mensagem, né? Primeiro, dentro das nossas próprias agências, os nossos departamentos. Tá certo, muito obrigada. Olha, excelente. Liderança política, importantíssimo, mas também como nós construímos o alicerce, né, a fundação em nossas cidades. E com isso eu queria passar a palavra ao Stuart, porque você está liderando esses esforços em né, Visão Zero. Temos várias cidades aqui que querem saber como é que foi em Londres, como foi o processo, quais são as suas dicas, Stuart, para as cidades latino-americanas, para começarem a trabalhar na abordagem de sistema seguro? Sim, muito obrigado. Olha, nada é fácil, tá? Nunca. Mas coisas que nos ajudaram em Londres, primeiro, o reconhecimento que Visão Zero precisa fazer parte de uma política muito mais ampla, mais abrangente, né? E as ambições que o prefeito de Londres teve em termos de atividades sustentáveis, melhorias na qualidade do ar, qualidade ambiental, diferentes modos de transporte que são mais inclusivos. E para a Visão Zero, tudo está interconectado, né? Na verdade, tudo tem o mesmo objetivo. Então, Visão Zero não tenta fazer tudo sozinho, né, de uma forma isolada. Tá? Na verdade, é algo que possibilita outras ambições mais amplas que o prefeito de Londres tem e que a Transport for London, né, como cidade, tem. E para nos ver como um departamento que apoia uma cidade que está em crescimento ou não só uma organização que organiza o transporte. Então, isso tem sido importante para nós, sabe? Colocar Visão Zero e segurança viária
na frente de tudo isso, no contexto de uma política pública. Algo que você não pode avançar uma parte da agenda, uma parte da pauta, sem avançar a outra parte. E eu acho que a segunda coisa, e talvez eu até disse isso em outro webinário, é muito fácil numa cidade grande ou num grande departamento como Transport for London para a visão zero se tornar meio tecnocrática, né? Só dados e tendências e tudo mais. Essas coisas são importantes, claro, mas também é muito importante que tudo isso tem que ser visto como uma questão humana, né? E de saúde pública. Então, uma coisa que nós fizemos que foi muito importante para fortalecer o compromisso e apoio político à Visão Zero é dar uma voz às pessoas que são vítimas de acidentes, porque é muito fácil você sentar numa reunião, simplesmente olhar para um gráfico e tomar uma decisão que você não vai tomar essa decisão porque você não gostou desse gráfico. É muito mais difícil olhar alguém no olho que tenha perdido algum ente querido ou talvez sofrido uma lesão, uma sequela incapacitante. Então, eu acho que faz parte dessa visão que a gente está vendo aqui, né? Isso tudo, a gente precisa dar essa voz para a comunidade. E essas vozes existem por aí, essas pessoas estão por aí, mas nem sempre são eles que elevam suas vozes num debate, participam desse diálogo. Eu acho que é importante a participação deles. E outra coisa que eu diria, sistemas seguros é uma ideia fantástica, é um marco fantástico, muito útil, mas a gente precisa também juntar todos esses conceitos, né, para lidar com os problemas de segurança viária e como podemos ser mais eficazes, principalmente no contexto das coisas que vão fazer a maior diferença nas nossas cidades. Então, para Londres, por exemplo, nós estamos diminuindo o limite de velocidade numa boa parte da cidade, infraestrutura segregada para ciclistas e melhor projetos para as pessoas que caminham, né, que andam a pé. E também tentamos remover ou desviar aqueles veículos mais pesados, mais perigosos. Nós não tentamos fazer tudo de uma vez, tá? Eu acho importante também, você tem que saber onde se concentrar, onde se focar. Esse é um fator de sucesso também que é muito importante. Tá certo, muito bem, muito obrigado, Stuart. Olha, eu adorei como você falou. Sabe, o que é interessante é que todos nós sofremos isso, né? Com ou a qualidade do ar, ou congestionamento, ou desigualdade social, né? Em todos esses pontos, de alguma maneira, tem a ver com segurança viária, né? Então, no momento que nós precisamos ter uma pauta muito mais abrangente, muito importante, nós temos que nos distanciar desses grandes números, né? 1.350.000. O que é isso? Né? No final das contas, são as pessoas que estão sofrendo. Então, eu fico repetindo, né, essa ideia, eu fico batendo nessa tecla, que uma grande causa de morte para as crianças são acidentes no trânsito. Como é que a gente pode aceitar isso, sabe? E, finalmente, customizado às suas necessidades. Em Londres, vocês identificaram que a velocidade está alta demais, a gente quer algo mais sustentável, a gente vai ter que diminuir a velocidade e o espaço mais seguro para ciclistas e pedestres. E também existe uma rejeição, né, onde nós culpamos a vítima, nem o motorista, porque uma coisa que Londres tem feito é
como é que aquele veículo é projetado, né? Como é que aquele motorista vai conseguir parar de uma forma mais rápida quando um veículo desse passa por uma cidade que tem uma densidade populacional enorme. Então, você tem que ver o que você precisa almejar na sua cidade. E com isso, muito obrigada, Stuart. Eu quero agora ir para Lia, porque ela trabalha nos Estados Unidos, apoiando e monitorando as iniciativas, né, em muitas cidades americanas que estão muito interessadas em adotar um sistema seguro, né, visão zero. Então, é uma rede, né, que é importante. Vocês formaram uma rede entre essas cidades. E vocês já estão vários passos à frente. O que vocês estão aprendendo dessa abordagem em rede? E quais são os ganhos que vocês estão vendo? Obrigado. Obrigado, Cláudia. Olha, eu posso dizer que eu fiquei muito surpresa, muito surpresa que nós tivemos tanto interesse, principalmente a nível municipal, em relação à visão zero. Se você me perguntasse alguns anos atrás, será que a gente vai ver prefeitos eleitos ou até delegados ou diretores, será que eles vão publicamente falar, olha, a gente vai tentar chegar a 0 fatalidades ou lesões graves? Eu achava que isso seria possível 6, 7 anos atrás. Então, eu fiquei muito surpresa que nós vimos esse crescimento todo em muitas cidades. Agora, tendo dito isso, uma grande parte do desafio é que existe um desconexo, né, entre o objetivo da visão zero e a meta compartilhada de segurança para todos. Todo mundo acredita nisso, todo mundo quer isso, mas não existe um grande entendimento e ainda não há uma aceitação sobre o princípio de sistema seguro para poder fazer esse trabalho. Então, eu posso dizer, algumas mudanças têm sido positivas, tá? E eu quero agradecer a cidade de Nova York, por exemplo, Seattle, muitas cidades fazendo um trabalho fantástico, mas, muitas vezes, nós vemos uma coisa que é só um slogan, ou é só uma campanha de relações públicas, sabe? As intenções são boas, tá? Eu não quero criticar, não me entendam mal. As pessoas querem o melhor, mas eu acho que estamos vendo um momento muito importante que a gente precisa também enfatizar, que significa mudanças. E mudança é difícil, nem todo mundo aceita. Então, eu acho que estamos reconhecendo que é uma questão política, claro, até quando nós temos apoio do prefeito, tá? Ou um líder da Secretaria de Transportes, por exemplo. Mesmo quando nós temos isso, nós precisamos de opinião pública, né? Vontade pública, e isso significa histórias pessoais, elevando as vozes de vítimas, pessoas que estão sofrendo com essa questão, e também, eu diria, investir em advocacy baseada na comunidade. Nós não podemos esperar que o setor público mude a cultura sozinho, sabe? A gente tem que dizer, olha, quem são esses grupos, né, que reivindicam direitos, advocacy, que podem nos ajudar, que podem estar, né, lá nas audiências públicas, nas consultas públicas. Seria muito legal ver mais investimentos nessa área, mais financiamento, mais recursos no setor de advocacy, que vai realmente fazer as grandes mudanças. E para nós, um outro grande aprendizado tem sido, talvez é diferente em alguns lugares, mas questão de equidade, principalmente quando falamos de equidade racial, né, ou equidade de renda. Por exemplo, nós sabemos que as pessoas que caminham nos Estados Unidos, que andam a pé, né, tem 2 vezes mais probabilidade de ser atropelada e morrer, e pessoas de baixa renda. Eles têm a probabilidade 2 vezes mais do que outras populações. E o nosso governo federal não fala sobre equidade em relação a transporte e mobilidade urbana. E estamos começando a ver isso acontecendo nas cidades e de lideranças a nível municipal. Então, muito trabalho é de baixo para cima, né? Talvez não é a forma mais eficiente, mas é assim que está acontecendo. Então, estamos tentando enfatizar, né, como
como nós podemos ajudar essas pessoas a terem vozes mais fortes e como centrar a equidade nesse trabalho. Porque, como eu disse, Visão Zero e mobilidade urbana está muito ligado ao trabalho de mudanças climáticas, está muito ligado às questões de equidade e também uma vida mais saudável. Temos muito que aprender ainda e muito o que fazer. Muito obrigada, Lia, por compartilhar conosco todo esse trabalho, toda essa aprendizagem dessas cidades. E muito, muito interessante, porque, pessoalmente, eu acredito que estamos já tentando trabalhar com isso há anos, talvez de uma forma não tão efetiva. Por exemplo, culpando as vítimas. Por que você atravessa aqui, pedestre? É ali. Ou por que esse ciclista está aqui e não ali? A gente precisa mudar a nossa mentalidade, né? E aceitar que seres humanos cometem erros. E os seres humanos são mais vulneráveis à energia cinética. E como protegê-los? Ao invés de sempre culpar. E o que você está nos dizendo é ter essa comunidade engajada para pressionar os políticos, né, para não só ser um slogan, nós somos Visão Zero, mas continuamos normais, né, fazendo a mesma coisa de sempre. E é surpreendente, como o ano passado, 2019, a cidade de Nova York teve 29 ciclistas que morreram em suas ruas. Um deles foi um imigrante de Bangladesh. E ele atravessou a fronteira pelo México e chegou na cidade de Nova York e começou a trabalhar em delivery, né, fazendo entregas com a sua própria bicicleta e morreu, foi atropelado, né, enquanto trabalhava com a sua bicicleta. Essas 29 fatalidades, 29 mortes, e investiram 1,7 bilhão de dólares em infraestrutura cicloviária. Então, quer dizer, sabe, a gente vê que nem sempre, não é só o dinheiro. Então, quer dizer, muito importante, né? Nós esperamos que teremos uma conexão mais próxima entre a rede Visão Zero nos Estados Unidos e a rede na América Latina, porque estamos, na verdade, trabalhando nas mesmas coisas. Muito obrigado, Lia, por compartilhar conosco. E agora, vamos a Mariana, falar com a Mariana Alegre. Você é de Lima, e Lima, que tem feito muito trabalho, mais com ciclistas, por conta do novo coronavírus, é uma área, né, que tem crescido muito, e eu sei que você trabalha com a comunidade cicloviária. Como é que você vê a abordagem no sistema seguro sendo adotado? Qual é o processo que a gente vê para uma cidade como Lima, né, de adotar isso? Em luz das experiências que você está tendo com ciclistas e as necessidades que esse grupo tem, que essa população tem. Muito obrigada, Cláudia, e a todos e a todas. Olha, foi ótimo ouvir todos que já falaram antes de mim num assunto tão importante como poluição do ar e mais equidade para todos. Olha, aqui em Lima e em muitas cidades em nosso país, os ciclistas estão aumentando muito, claro, por conta da pandemia. Nós tivemos uma grande crise, né, em saúde pública e perdemos muitas vidas aqui no Peru, mas ao mesmo tempo tivemos muitos lockdowns, ainda temos muitas restrições em vigor. E é por isso que muitas pessoas estão optando pelo uso da bicicleta, né? Mudando a sua forma de se deslocar pela cidade. Mas, é claro, o transporte público, que é o mais utilizado, um sistema mais importante para que a cidade funcione bem, está
sofrendo problemas, poucos investimento e menos segurança. Então, voltando ao ciclismo e espaços públicos, já falamos há muito tempo, né, contamos uma espécie de uma piada aqui interna, que nós estamos exigindo que os prefeitos implementem ciclofaixas durante muitos anos. E agora não estamos só pedindo para os prefeitos fazerem isso, mas pedindo para os prefeitos projetarem elas bem, né, de uma forma bem feita. Então, não estamos só exigindo mais infraestrutura cicloviária, mas para que essa estrutura permaneça, né, porque eu acho que muitas políticas públicas que estão acontecendo hoje em dia, a ideia é que tudo isso seja temporário e depois vamos voltar ao normal. E isso não vai funcionar, né? Estamos continuando vendo muitas fatalidades, estamos tendo muitas perdas, pessoas sofrendo lesões no trânsito. E também é por isso que nós queremos que as autoridades implementem um plano completo, não só para a mobilidade urbana, mas para os espaços públicos de modo geral. Só para falar sobre algumas situações, tá? Primeiro, tivemos lockdown em relação aos carros, né, veículos particulares, onde eles não podiam ser utilizados, com algumas raras exceções, mas é por isso que as bicicletas começaram a aumentar cada vez mais. Mas o dia que permitiram os carros a trafegarem de novo, nós tivemos um primeiro ciclista que morreu. No segundo dia, um segundo ciclista que foi atropelado. E no terceiro dia, um terceiro. E no quarto, um quarto ciclista que morreu nas nossas ruas. Claro, tinha a ver com a velocidade do carro e, como nós já sabemos muito bem, essa disparidade, né, entre a força, né, o carro, uma massa tão grande em relação ao ciclista ou até um pedestre. Então, enfim, isso nos mostra como difícil é começar a pensar, né, e mudar essas mentalidades que nós precisamos de toda uma transformação e a gente está chegando mais perto. Muitas pessoas, muitos jovens agora estão assumindo a política, estão assumindo o papel mais de tomada de decisão, mas nós também temos uma crise política, como 2 semanas atrás, e hoje, numa nova crise política, nós tivemos 3 presidentes em um período de um mês, talvez venha um quarto por aí, eu não sei, mas nós também tem muitos peruanos que estão tomando as ruas, e nós tivemos uma manifestação com o uso de bicicletas, tá? Uma manifestação contra o governo, mas também exigindo a volta dos domingos com as vias fechadas a movimento de carros, só para seres humanos. E 3 semanas atrás, isso não aconteceu. E daí, nós temos essa massa crítica que está crescendo e se fortalecendo com muitos movimentos que estão sendo mais visíveis e ganhando mais força, né? E isso é muito importante. Então, ainda temos muito o que reivindicar, ainda temos muito o que fazer e conquistar para salvar vidas e se tornar uma cidade melhor, e melhores cidades no Peru. Mas eu acho que nós estamos na direção certa. Mas nós precisamos de um plano nacional para espaços públicos que inclui a infraestrutura cicloviária e regiões para uso recreativo, né, programas recreativos, como nós já temos nas cidades para controlar
mais a demanda e dar mais oportunidades às pessoas. Mas precisamos abordar tudo isso, né, para pensar no ponto econômico. Não basta para os tomadores de decisão só falar sobre saúde e benefícios sociais e as questões ambientais. Nós também temos que pensar no desenvolvimento da nossa economia, né, uma retomada econômica. Então, abrir as ruas para que as pessoas possam ter mais progresso. E a gente tem que medir isso. Então, é por isso que a gente está tentando resgatar até ao nível mais micro, promovendo até os negócios informais, porque é o que as pessoas estão fazendo, e já fazem há muito tempo, mas com espaços públicos e abrindo as ruas para as pessoas e não para os carros. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Muito obrigada. Sim, muito obrigada, Mariana. Fascinante. Duas crises, né? A crise da Covid e agora uma crise política, e ambas um grande componente no ciclismo, né? No centro disso tudo, o ciclismo não apenas para ser mais seguro, mas para ficar. É muito legal, muito interessante ver essa mudança, né, nos dois grupos que estão liderando o país, mais jovens, tentando reativar a economia, e como as coisas podem mudar, como a segurança também pode fazer parte dessa conversa toda. Muito obrigada, Mariana, por ter compartilhado conosco, e muita sorte aí, tá? Ana Maria, nós ouvimos de diferentes cidades, e você trabalha no Banco Interamericano de Desenvolvimento, no BID, né? E vocês já desenvolvem segurança viária há um certo tempo. Abordagem no sistema seguro e sustentabilidade. Então, como é que você vê o futuro das cidades na América Latina? Quer dizer, hoje em dia, o transporte em massa está passando, né, por uma grande transformação e as cidades querem desenvolver mais infraestrutura cicloviária. Como é que você vê o financiamento disso tudo nas cidades? Olha, muito obrigada. Eu fico... Ana Maria, estamos com um certo problema com o seu áudio. Desculpa, agora vocês estão me ouvindo melhor? Sim, bem melhor. Olha, eu estava dizendo que foi muito inspirador ouvir os outros palestrantes, panelistas, e uma das questões que eu acho que é muito importante para muitos é a responsabilidade que nós temos, né? Assegurar que a segurança viária continue sendo uma prioridade com os diferentes governos ou lideranças políticas. Como o Sérgio nos disse muito bem, cada vez que um novo prefeito, um novo partido político entra no poder, como que um banco pode ajudar, né? É algo que nós tentamos trabalhar com todos para que segurança viária faça parte da pauta, soluções práticas que possam ser implementadas a longo prazo. Eu acho que esse é um dos grandes desafios, sabe? Como é que a segurança viária pode ir dessa parte mais teórica para uma solução prática, né? Que possa realmente resolver problemas da nossa sociedade. Então, tendo dito isso, agora estamos financiando, como vocês devem saber, grandes projetos de transporte urbano, né, de mobilidade urbana na América Latina, como os sistemas de metrô em Quito, metrô de São Paulo, entre outros metrôs, né, de sistemas de transporte urbano. E é difícil implementar e consolidar esses sistemas de transporte. E dizendo isso, sabe,
e tentando ligar isso à infraestrutura cicloviária, para mim, eu não sei se outros concordam comigo, mas às vezes parece ser meio utopia, meio um ideal, mas muitas vezes a gente quer resolver o problema da mobilidade urbana e que o ciclismo ainda é uma coisa de ativistas, militantes, etc. E eu sei que tem muitas pessoas que utilizam isso como um verdadeiro modo de transporte para ir para o trabalho ou se locomover pela cidade. Então, quer dizer, como é que a gente pode priorizar recursos que ainda é uma pequena parte da população, né? E não falamos sobre motocicletas, né? Motos é uma parte importante também dessa agenda, dessa pauta que a gente tem que priorizar. Então, como é que eu vejo o financiamento? Olha, eu acho que como podemos resolver o problema que nós temos em muitas das nossas cidades, que ainda é uma espécie de uma bagunça, né? Que ainda tem essa questão em relação às cidades europeias, onde tudo é mais organizado, onde não tem tanto caos. É claro, e sem falar da corrupção, entre outros problemas. Então, como implementar tudo isso? Uma coisa que eu acho, e a gente pode ajudar muitos países nesse sentido, é colocar isso tudo nos projetos, tá? Ou seja, muitas vezes a gente chega meio atrasado quando o projeto já está finalizando. Então, a partir do projeto, do design, a gente já pode priorizar a infraestrutura cicloviária ou para pedestres desde o começo. Então, quer dizer, isso é uma coisa que nós realmente tentamos fazer. E nós tentamos reforçar. E, como eu disse também, como podemos ajudar as cidades a manter essas políticas de uma forma mais permanente. Então, vocês podem entrar em contato conosco, né, para tentar fazer isso. Nós temos recursos de cooperação técnica, né, assistência técnica, para ajudar as cidades a aplicarem esses processos, implementar esses processos. Não é fácil, tá? Mas é possível e nós estamos aqui para isso. E como é que nós podemos ir de uma abordagem teórica para uma abordagem mais prática, né? Mais mão na massa? Então, por isso que nós estamos trabalhando nessa área, né? Vias mais seguras, a nível local, e que é muito interessante, politicamente falando. Eu consigo ver um prefeito, né, até dando palestras em escolas, celebrando, né, comemorando os bons resultados, os bons indicadores. E em pouco tempo a gente vê essas fatalidades diminuindo, os números melhorando, e daí as pessoas vão acreditando cada vez mais. E então, você também tem que priorizar, né? Eu já viajei praticamente esse mundo todo trabalhando com o banco e é muito importante estabelecer prioridades e priorizar, né, as crianças e os jovens. Muito obrigado. Sim, muito obrigada, Ana Maria. Muito interessante ouvir todo esse trabalho que o BID está fazendo em diferentes níveis, né? Transporte em massa, mas também refletindo, né, como financiar infraestrutura cicloviária, que parece ser uma minoria,
Mas, se a gente disponibilizar a infraestrutura, aí teremos mais ciclistas, mais pessoas aderindo. Então é muito legal ouvir isso de você. E com isso, eu queria agradecer todos vocês, os nossos panelistas, os nossos especialistas por estarem aqui conosco. Tem sido uma ótima conversa, um ótimo diálogo, e eu queria chamar o Max, que é diretor da academia Vision Zero, onde esse conceito foi meio que iniciado, né, concebido para fechar essa série de webinários Visão Zero. Muito obrigado, Mats. Muito obrigado, Cláudia. Obrigado por essa oportunidade, tá? É muito bom ouvir todo esse painel, toda essa discussão de hoje e desses outros webinários. E tudo começou, na verdade, com o Etienne. E o que ele disse é muito promissor, né? Porque ele nos disse que esse problema com as lesões no trânsito tem um destaque na pauta dos governos e até essa possibilidade dessa reunião de alto nível da ONU antes da Assembleia Geral. Então, todo esse interesse começou, né, em 2004, eu diria. Antes de 2004, né, tinha um momento antes de 2004 e após 2004. E agora, lentamente, estamos indo, sim, mas passo a passo, nós estamos levando essa questão para as agendas, né, para as pautas dos governos. É muito bom ouvir, Cláudia, você falar sobre todo esse conhecimento que nós temos desse problema e como nós tentamos integrar a segurança agora numa pauta muito mais abrangente, não apenas sobre segurança, mas toda a sociedade, né? E de fato, quando você para pensar, a segurança, uma das grandes barreiras, como por exemplo, mais estrutura para ciclistas e pedestres, as pessoas precisam se sentir seguras, e segurança tem sido uma barreira grande. Então, se nós temos sucesso nisso tudo, nós também iremos contribuir ao resto dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Muito importante manter isso em mente, né? E quando nós ouvimos deste painel hoje, e toda essa história de implementação de um conceito como Visão Zero, fica muito óbvio que a nossa sociedade, os seres humanos são muito conservadores. A gente gosta, né, do business as usual, mas isso simplesmente não é possível. A gente tem que agora ir do business as usual, né, transformar esses sistemas em algo diferente. A notícia boa é que nós temos muito conhecimento. Nós temos tanto conhecimento hoje em dia que a gente nem precisa fazer tanta coisa. Nós podemos utilizar os dados e os conhecimentos que nós já temos, que nós desenvolvemos, até em outros países, para começar a sermos mais proativos na segurança viária. Mas, ao mesmo tempo, o que nós precisamos agora é de mais liderança. Nós precisamos de pessoas que possam lidar com isso. E são vocês, né? Eu não estou vendo todos vocês, mas vocês são importantíssimos para pegar todas essas políticas, todo esse conhecimento e avançar com tudo isso. E eu acho que esse webinário e outros webinários, e até o que nós estamos tentando fazer na Vision Zero Academy, é tudo muito importante, porque a gente tem que conversar, a gente tem que discutir. Nós podemos esperar um apoio político, mas provavelmente em alguns casos, em alguns países, né, nós temos a sorte de ter isso, em outros países ou cidades,
nós temos que criar por conta própria. Nós temos que gerenciar. E, portanto, nós precisamos de pessoas como vocês, tá? Para começar a discutir sobre essas coisas, conversar, dialogar, e juntos nós podemos desenvolver um conhecimento, né, de como as coisas podem acontecer. E como nós ouvimos aqui hoje, é um grande malabarismo, né? Porque, por um lado, a gente quer humanizar esse problema, ou seja, são seres humanos, né, que estão se lesionando, morrendo, é uma catástrofe para aquele indivíduo e toda a sua família. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa utilizar a tecnologia, os dados e tecnologia. Ou seja, temos que equilibrar tudo isso, esse trabalho sistemático, meio burocrático, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos lembrar, né, por que estamos fazendo tudo isso? As pessoas precisam entender que é carne e osso, né? São seres humanos e, ao mesmo tempo, a gente tem que se concentrar, né? Se focar e contribuir à segurança. Numa pauta maior. Então, quer dizer, é muito difícil, uma tarefa difícil, mas eu gosto dessa discussão toda, sabe? De tudo isso que a gente está falando aqui. E todos vocês desempenham um papel fundamental, importantíssimo para tudo isso acontecer em nossas cidades. Então, com essas palavras, tá? Eu queria agradecer vocês por esta oportunidade, né, de poder participar do Desafio Visão Zero. E tem sido um ano muito difícil, claro, para todos nós. Mas agora estamos planejando esse próximo ano e eu espero que nós possamos fazer mais coisas nesse próximo ano. Muito obrigado, Cláudia. Sim, muito obrigada. Muito obrigada por todo o apoio que você tem dado ao Desafio Visão Zero, nos preparativos, né, desses webinários. Nós estamos bem ansiosos, né, para continuar refletindo e pensando nos planos com todos os nossos parceiros, etc. Então, com isso, eu queria oficialmente encerrar, tá, o nosso evento, o webinário, e agradecer todos que participaram, principalmente um enorme obrigado a todos os panelistas que compartilharam conosco, né, toda a informação, todo o conhecimento em relação à abordagem dos sistemas seguros. Também eu quero agradecer a minha equipe. Vocês podem ver aqui muitos nomes, né? Tem sido um grande esforço de muitos dos nossos colegas, uma grande ajuda aqui a minha equipe. Muito obrigado a todos vocês pelo ótimo trabalho. Muito obrigada e eu desejo ótimas férias para vocês e voltaremos em 2021 para arregaçar as mangas e ver como nós podemos desenvolver planos melhores e mais seguros para as nossas cidades. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau. A gente se vê.